Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Caso não consigam captar o áudio, podem comentar nas descrições, nos comentários do texto. Tudo ok? Muito bem. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, bem-vindos a mais uma formação, esta a parte 3 deste itinerário da arquitetura da inteligência. Na aula passada, eu por volta do primeiro semestre, no final do primeiro semestre, expus aos senhores um pouco do caminho até a captação da verdade. Nós como que passeamos, né, pelas faculdades mais básicas até chegar à inteligência. Então, fazendo uma revisão bem rápida, nós temos os sentidos externos, que são os 5 sentidos e mais alguns outros que Santo Tomás vai adicionando ao longo da Suma Teológica. Esses sentidos captam a realidade de uma forma muito primitiva, muito simplória, na forma de informações fragmentárias, como a textura de um pincel, o brilho ou o som que a tampa faz quando eu a fecho. Essas informações são fragmentárias e elas não são um entendimento, digamos assim, completo ou mesmo entendimento superior, estável em relação a esse pincel. Para conhecê-lo mais, eu preciso me utilizar de faculdades mais interiores, mais profundas, que são os sentidos internos. Então, essas informações primitivas captadas pelos sentidos externos são interiorizadas pelo sentido comum, reunidas também por ele. Então, é formado imagem interna pela imaginação, que, por sua vez, vai como que comparando e organizando e guardando isso numa memória, que é então como que analisada e organizada pela cogitativa. Então, nós vimos os sentidos externos, esses 4 sentidos internos, que são o sentido comum, a imaginação, a cogitativa e a memória. E por fim nós vimos a inteligência. Eu mostrei um pouco, porque é uma operação espiritual, então não é tão fácil de descrevê-la, né? Mas eu mostrei um pouco na aula passada o modo como a cogitativa toma da memória várias imagens, vários valores, os compara até adquirir o que a gente chama de intenção. Essa intenção, que é o conjunto de características essenciais de uma coisa, é então entregue à inteligência. E a inteligência capta a essência da coisa. Fazendo isso de forma um pouco mais exemplar, né, imagética, eu dei o exemplo de uma criança. Uma criança que se depara com um objeto nunca antes visto. Vamos tomar o exemplo do apagador. Então, aquilo é visto, mas a criança não sabe a função, não sabe o nome, não sabe para que serve. Tomemos como que um recém-nascido mesmo, ou um bebê de poucos meses. Então, os sentidos externos dessa criança vão captar imagens simples deste objeto. E vendo outros objetos parecidos, ela vai guardando isso internamente, pelo sentido comum e pela imaginação. Depois, a cogitativa vai tratar de armazenar devidamente essas imagens distintas na memória e comparando essas imagens distintas, a criança vai ter uma ideia do que é isso. Essa é a ideia inicial. E
Aos poucos, a cogitativa vai como que pensando, todo apagador é azul? Não, mas todo apagador tem um formato parecido com esse, palpável, onde com uma só mão eu consiga operá-lo, consiga levantá-lo. Todo apagador serve para apagar, em caso contrário não é apagador. Todo apagador tem que ter uma superfície com essa textura como que rugosa para absorver a tinta do pincel no quadro. Então, a criança como que vê, enxerga, através da comparação das imagens, características essenciais que aquilo tem, esse objeto tem. E essas características essenciais são entregues à inteligência. Então, a inteligência capta, isso é um apagador. Entende? Então, é um caminho relativamente simples, mas que precisa ser conhecido em cada etapa, para que a gente tenha noção do que é a inteligência, mas também noção de que ela por si só, por si mesma, não consegue captar nada da realidade, se não se utilizar dos sentidos internos e dos sentidos externos. E aquilo, né? Nada que nós conhecemos, ou porque nós temos algumas exceções, né, em relação à revelação, mas muito pouco do que nós conhecemos não passa de modo algum pela inteligência ou pelos sentidos. Tudo chega à inteligência por meio dos sentidos. No nível humano, né? Existe o nível espiritual, mas no nível humano é dessa forma. Bom, mas hoje a gente tem que aprofundar nesse tema, concatenando o conhecer com o mover. Nós, seres humanos, não só conhecemos as coisas, nós não somos só, digamos assim, seres contemplativos, que tratam de ver todas as coisas, entender todas as coisas e pronto, basta a minha vida isso. Não. Para que eu seja feliz, para que eu me realize plenamente como pessoa, é necessário que eu não só conheça a verdade, mas também que esta verdade me aponte bens, diversos bens, e esses bens diversos sejam amados por mim, ou seja, sejam queridos por mim. E eu, aos poucos, vá pondo uma ordem nesses bens, uma hierarquia nesses bens, no que é superior, no que é inferior. E a partir dessa ordem, haja segundo a hierarquia dos bens. Então, o homem feliz é aquele que conhece as verdades, sobretudo as verdades mais importantes da vida dele. A partir desse conhecimento, ele tem acesso a uma ordem dos bens em relação ao que deve ser amado, e ele vai também amar essas coisas devidamente, ou seja, segundo essa mesma ordem. Por exemplo, eu tenho que amar mais uma pessoa do que uma coisa. Eu tenho que amar mais a Deus do que a uma pessoa humana. Eu tenho que amar mais a mim do que a um animal. E assim por diante. Então, essa ordem do amor está relacionada a uma ordem do bem, porque eu amo bens, e essa ordem do bem está intrinsecamente relacionada a uma ordem da verdade. Vejamos aqui um pouco, num quadro esquemático, como exatamente a verdade, ou seja, esse conhecimento se interliga ao amor, ou mesmo ao movimento no geral. Vamos ao quadro. Bom, resumindo, a aula passada nós vimos que os sentidos externos... Vou usar outro pincel. Os sentidos externos captam informações fragmentárias. E esse é, digamos assim, o nível corporal. Então, existe o ser humano em sua esfera mais corporal, existe o ser humano em sua esfera mais mental ou psicológica, e o ser humano em sua esfera mais, digamos assim, espiritual ou intelectual. Na parte corporal, em relação ao conhecimento, nós conhecemos os sentidos externos. Esses são responsáveis pela captação dessas informações fragmentárias que eu comentei. Deixar entre parênteses numa fonte diferente para a gente saber ao que se refere. Informações fragmentárias. Bom, mas dessas informações, nós temos um salto, uma internalização do conhecimento, que passa para os sentidos internos. E aqui nós temos a produção de imagens, ou seja, de representações internas daquilo
que há do lado de fora. Essas imagens também estão ligadas aos signos, aos sinais que representam também essas coisas de fora. A exemplo das palavras. Então, enquanto os sentidos externos produzem informações fragmentárias, tentando captar essa realidade externa, os sentidos internos produzem imagens e signos. E eles como que funcionam a partir disso. É como se as ferramentas desse operário fossem essas. E a desse operário fossem essas. Cada um com a sua. Justamente porque são âmbitos diferentes da, digamos assim, da natureza humana. Mas essas imagens e signos que fazem referência ao que está aqui fora e ao que é captado pelo sentido externo, elas vão dar origem a uma possibilidade de compararmos diferentemente as imagens e percebermos padrões a partir dessa comparação. Por exemplo, há uma semelhança entre essa taça e uma taça menor que ela, e outra maior, e outra de outro material, mas todas são taças. Ou seja, eu vou percebendo, pela comparação das diferentes imagens, que existe algo em comum nos indivíduos distintos. Existem coisas diferentes, mas elas têm algo em comum. Que algo em comum é esse? É justamente um ser que está mais a fundo do que simplesmente as aparências. Então, aqui eu vou aprofundando no conhecimento, até chegar propriamente à inteligência. E a inteligência, então, ela vai produzir não imagens nem signos, não informações fragmentárias, mas ela vai produzir verdade. Essa verdade produzida, claro, é diferente da verdade no sentido espiritual, digamos assim, cristão, porque Cristo é a verdade com V maiúsculo, aqui a verdade com V minúsculo, certo? Então aqui, Santo Tomás fala que a verdade é a adequação da inteligência ou do intelecto à realidade, às coisas que eu vejo. Aqui não se trata da verdade no sentido cristológico, mas sim da verdade no sentido cognoscível, digamos assim, no sentido do conhecimento humano, ainda humano. Bom, essa verdade só se dá porque antes imagens foram feitas pelos sentidos internos e estes só se dão porque antes informações fragmentárias foram captadas pelos sentidos externos. Então é todo um caminho aqui que está todo articulado, reticulado, que forma uma sequência para o conhecimento. Bom, então tudo isso se refere ao conhecer. Ok. Mas existe aqui uma ponte muito importante entre os sentidos internos e a inteligência. Que ponte é essa? É a faculdade da alma que tem a capacidade de ir comparando as imagens diferentes, como eu falei, e a partir dessa comparação entregar à inteligência o que há em comum entre elas e o que há de distinto entre elas. E é essa faculdade que permite, digamos assim, o pensamento. É essa faculdade mais interna, mais no nível dos sentidos internos, que permite que a inteligência depois pense de forma mais geral, de forma mais universal nas suas verdades. Então, a inteligência, ela é chamada de razão universal. Mas essa razão universal precisa de uma razão mais inferior, digamos assim, que é a razão particular. É o que a gente chama de cogitativa. Então, a ponte entre essas duas, a inteligência e os sentidos internos, se chama cogitativa. E a cogitativa vai tratar de dar o significado das imagens, que as imagens carregam, e esse significado se interliga com uma verdade que está na nossa inteligência. A gente pode pegar qualquer palavra. Por exemplo, homem. Homem é um signo, é uma palavra. H-O-M-E-M, homem. Mas esse signo, ele não é frio, ele não é vazio, ele não é vão. Ele tem uma interligação com uma realidade externa, que é captada, exemplo de mim, exemplo dos que estão aqui na sala, mas ele também tem uma interligação com uma realidade ainda mais profunda do que a palavra, que é a verdade por trás da palavra. E essa verdade não está nos sentidos internos, mas na inteligência. Bom, então aqui, deixa eu espaçar um pouco mais. Aqui nós temos o significado, que é o que interliga
a verdade às imagens. Ou seja, o que interliga os sentidos internos à inteligência. E esse significado, ele pertence, digamos assim, à cogitativa. Vou colocar ela bem grande aqui para facilitar. Ok. Nós vimos mais ou menos isso na aula passada. Só que esta faculdade, embora seja encaixada por Santo Tomás nos sentidos internos, ou seja, dentre esses 4 que vão ajudar a inteligência a captar a verdade, ela também tem uma função importantíssima na outra esfera humana. Não só na esfera do conhecer, mas na esfera do querer. Eu vou colocar mais especificamente, na esfera do mover, de forma mais geral. O querer também faz parte disso, tá? Pelo seguinte, paralela à inteligência, nós temos a vontade. Isso já é fato, todos nós sabemos, que a vontade é o apetite paralelo à inteligência. Então, a razão universal vai captar verdades. Essas verdades são vistas, são queridas como bem pela vontade. Tanto que a vontade ela também é chamada de apetite racional. Ou seja, o que eu vejo, o que eu compreendo, eu quero, eu amo. Isso é a vontade. E o que a vontade produz, se a inteligência produz verdade, digamos assim, a vontade, ela produz a volição. Em outras palavras, o querer. A vontade quer. E esse querer, no entanto, ele não é o único movimento que existe em nós. Eu não só quero as coisas. Eu também me inclino às coisas de um outro modo. Eu me inclino aos bens de um outro modo. Tanto que São Paulo vai falar, por exemplo, que ele faz o que não quer, digamos assim. Ou seja, embora ele saiba o que é o bem, ele não realiza de forma plena segundo o que ele quer. Por quê? É porque existem outros apetites. Existem outras circunstâncias que afetam este homem e que afetam, na verdade, todo homem. E essas outras circunstâncias são essa esfera do mover, mas, no entanto, abaixo, inferiores à vontade. Paralelo aos sentidos internos, há também um modo de movimento, ou seja, um modo de querer os bens. E esse modo é o que a gente chama de apetites sensíveis. Como assim? Muito simples. Os apetites sensíveis se referem às realidades que me circundam. Quando eu olho para algo, segundo a minha natureza, eu posso julgar aquilo como bom ou como mal, como agradável a mim ou como nocivo. E a partir desse julgamento, eu vou desejar, eu vou sentir algo por aquela coisa. Exemplo de uma comida. Quando eu olho para uma comida e eu estou com fome, ou seja, estou necessitado daquilo, de forma quase que automática, os apetites sensíveis são ativados. E eu sinto desejo de me direcionar àquela comida, àquela refeição. Bom, então, os apetites sensíveis, eles vão gerar alguma coisa. Assim como a vontade gera o querer, os nossos apetites sensíveis vão gerar o sentir. Mais especificamente, a paixão, o sentimento. E aqui eu estou tomando a paixão no sentido tomista, né? No sentido de Santo Tomás, em relação a uma inclinação diante de um bem ou de um mal percebido pelos nossos sentidos. Então, assim que os sentidos percebem algo, eu vou ter uma reação passional. Então, estou vendo um perigo a partir de uma imagem, de um signo, aquilo significa um perigo, eu já venho para cá. Então, eu sinto medo, eu sinto temor, de algum modo. Estou vendo algo desejável, como eu falei, a comida para alguém que está faminto, eu sinto desejo, e assim por diante. Né? Eu vejo, por exemplo, um filho, a mãe vê o próprio filho, ela sente amor, e assim por diante. Entende? Então, sempre tem uma reação passional a uma percepção, digamos assim, dos sentidos internos. Aqui é a percepção, aqui é essa reação passional que a gente chama de paixão. Assim como vejo a verdade, quero. Vejo, digamos assim, essas imagens, desejo, sinto. E os sentidos externos, por último, esses são um pouco mais inferiores, mais primitivos. E aqui
não é o foco, digamos assim, da aula, né? Que é justamente, digamos assim, a reatividade meramente corporal. Por que eu coloco reatividade meramente corporal? Porque essa faculdade que me move nesse nível, apenas corporal, ela não se interliga tanto com a paixão, com o querer, ou mesmo com a verdade, com as imagens e os signos. Não se interliga tanto. Ela é mais isolada. E aqui eu estou me referindo ao ato reflexo. Ato reflexo é o tipo de ato meramente corporal, como diz aqui o nome, né? Atividade meramente corporal, pelo qual eu não consigo nem pensar, eu não consigo nem intuir ou perceber alguma coisa internamente. E o meu corpo como que já fez uma reação. Né? A exemplo daqueles testes que se faz no joelho, né? Ou em alguma articulação, para perceber uma reação. Então, tem um martelinho ali, ele toca aquela articulação, um canto específico no nervo, e ele reage como que instintivamente. Então, o ato reflexo é bem distinto da paixão e do querer. Porque enquanto o querer depende da verdade, enquanto a paixão depende dessas imagens e dos signos, ou seja, aqui está tudo muito intricado, o ato reflexo ele está mais separado de todo esse mundo superior. E, portanto, a gente como que isola ele. Né? Ele faz parte da nossa natureza, é claro, mas no âmbito educacional eu não consigo tanto influir no ato reflexo. Na educação da reflexividade, nesse sentido aqui, corporal ou meramente corporal. Bom, assim como há uma ponte entre a inteligência e os sentidos internos, que é o significado, há também uma ponte entre a vontade e os apetites sensíveis. E aqui a gente precisa parar para pensar mesmo. A vontade é aquilo que deseja o bem de uma forma geral, o bem em todas as coisas. A vontade sempre persegue o bem. Mesmo quando nós falhamos, ou aparentemente queremos o mal, na verdade, essa vontade tem sede de bem. E ela está enxergando o bem como se fosse o mal. Já os apetites sensíveis, porque também são um movimento, são a faculdade de mover-se, eles também se referem a um bem. Mas a vontade se refere a um bem da inteligência, que é um bem, digamos assim, mais universal. É um bem mais geral. Já os apetites sensíveis, eles se referem a um bem mais particular. Aqui a gente poderia colocar assim: a vontade se refere a um bem racional, ou seja, a um bem visto pela inteligência como tal. Já os apetites sensíveis, eles se referem a um bem sensível. Então, por exemplo, eu posso não estar com tanta fome, mas observar uma comida que eu sei que é extremamente saborosa. Mas aquilo vai me fazer mal, não é algo saudável, e eu nem estou com fome, ou seja, não preciso comer aquilo, e aquilo não vai me fazer bem. Quem percebe todas essas nuances é a inteligência. Quem vê tudo isso é a inteligência. Mas os sentidos internos vão captar só, digamos assim, aquela parte mais sensível, aquilo que estimula a minha sensibilidade. E por isso, ao mesmo tempo em que eu não quero, ou percebo que eu não deveria, digamos assim, comer aquilo, porque não estou com tanta fome, porque aquilo não vai me fazer tão bem, ao mesmo tempo em que eu me inclino a isso, eu também me inclino a quero comer, porque é muito saboroso. Essa dualidade da paixão versus o querer, que não é sempre, tá? Ela não é tão frequente assim, tá? Ela não é absoluta. Mas ela existe, a dualidade entre a paixão e o querer. Ela se dá por causa da diferença entre o bem racional e o bem sensível. Então, por vezes, o bem sensível e o racional vão coincidir. Por exemplo, eu posso estar com fome, ter uma comida deliciosa e ter aquela necessidade de comer e ela ser nutritiva ao meu organismo. Todos os fatores aqui estão concomitantes. Estão todos presentes, de modo que racionalmente eu quero e sensivelmente eu sinto desejo daquilo. Os dois combinam. Outras vezes não. Outras vezes eles descombinam, digamos assim. Eles se distinguem e competem. Bom, ainda que eles compitam, a vontade, por ser uma faculdade superior,
ela é que tem o arbítrio diante da situação. E é a vontade que vai decidir se ela vai seguir, digamos assim, a verdade vista pela inteligência, ou se ela vai seguir a força da paixão. Então, é como se aparecesse à vontade as opções, né? Literalmente aí, dessa forma. Opção A, seguir a inteligência. Opção B, seguir a paixão. Opção C, estagnar e esperar para que a inteligência se manifeste mais fortemente ou a paixão. Então, ela tem opções e ela vai poder julgar, digamos assim, escolher mediante as opções que tem. Ou seja, a nossa vontade, ela não é cega, ela não é determinada por outro. Não, a nossa vontade, ela se autodetermina. Por isso, nós a chamamos também, em certa medida, de livre-arbítrio. Porque a vontade, ela decide mediante certas opções. Já os apetites sensíveis não decidem. Eles simplesmente seguem uma inclinação a partir dos sentidos internos. A inteligência, ela não decide. Ela vê uma verdade através das imagens, dos signos e através das informações fragmentárias. Então, todas essas faculdades, com exceção da vontade, elas são como que, entre aspas, escravas. Elas são como que máquinas, entre aspas, que vão absorvendo a realidade e entregando tudo isso para a inteligência, que capta a verdade, que por sua vez entrega a vontade, e a vontade, ou seja, essa liberdade nossa, vai tratar de se autodeterminar, ou seja, de escolher entre o bem e o mal, de escolher entre o sim e o não, e assim por diante. É por causa da vontade, e também por causa da inteligência, porque esta segue esta, em grande medida, que nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus, digamos assim, que nós temos tanta nobreza, porque faz parte da pessoa humana o se autodeterminar. A pessoa humana não é, digamos assim, um fruto de circunstâncias meramente externas, mas ela se autodetermina e por isso ela pode se superar e pode se transcender. Mas, ainda assim, a vontade muitas vezes se torna escrava da paixão. Ainda assim, a vontade muitas vezes não consegue seguir a inteligência. Ou pior, muitas vezes a inteligência acaba não conseguindo captar a verdade, como poderia, ou como deveria até. Por quê? Por falta de educação. Então, perceba, o que nós temos de mais nobre é também o que pode se tornar, digamos assim, a maior tragédia. Por quê? Porque nós podemos utilizar a nobreza para ser, digamos assim, esfacelada, sem as bases educacionais necessárias para que se forme um ser humano completo, um ser humano feliz. Bom, e não à toa eu coloquei a cogitativa aqui, tá? Assim como a inteligência e os sentidos internos têm como ponte o significado, assim também a nossa vontade e os apetites têm como ponte o que a gente chama de valor. Valor de quê? De bem e de mal. Então, os apetites sensíveis, eles vão sentindo segundo o bem e segundo o mal. Aquilo é bom para mim ou aquilo é mal para mim? Um bem ou mal? Já a vontade também vai percebendo tudo segundo o bem e segundo o mal. Então, o valor é a ponte entre vontade e apetite. O significado é a ponte entre inteligência e sentidos internos. Ok. E por que a cogitativa está aqui no meio, flutuando, né? Qual o sentido disso aqui? É o seguinte. Assim como a faculdade da cogitativa vai atrelar o significado interligando verdade e imagem, aqui, também é a cogitativa que vai atrelar valor àquilo que é percebido. Ou seja, como eu julgo, digamos assim, que esta água me é apta para beber? Pela cogitativa. É a cogitativa que vai julgar, e por isso o nome dela é razão particular também. Aqui é a razão universal, aqui é a particular. É a cogitativa que vai julgar os bens e os males. Ou seja, aquilo que eu devo querer e desejar e aquilo que eu não devo querer e não devo desejar. Ou seja, eu devo sentir repulsa, né?
E por isso, ela une em si tanto o significado quanto o valor das coisas. E essas duas coisas estão juntas na cogitativa. E ela vai operando e vai permitindo que nós consigamos conhecer devidamente e nos mover devidamente. Ou seja, se eu quero desordenar um homem, não basta que eu fale mentiras para ele, se ele já tem a verdade. Porque eu não vou conseguir convencê-lo. Entende? Ele já tem aquela verdade. Ele já sabe daquilo de forma certa. Não adianta eu tentar convencê-lo, digamos assim, com falsidades, se eu não afetar esta faculdade aqui. Por quê? Porque é ela que vai dar toda a estrutura, ou seja, todo o esqueleto humano para o conhecimento e para o movimento. Isto é, um ser humano não consegue agir, e ação implica também conhecer, e implica escolher, se ele não tem uma cogitativa bem desenvolvida. Então, é como se a cogitativa desse, digamos assim, o fundamento para que a nobreza, que eu tinha comentado anteriormente, que é da vontade, da inteligência, se manifestasse devidamente no homem. A cogitativa não é a faculdade mais importante, mas ela é, digamos assim, a faculdade mais cardíaca. Ela é o coração do qual as outras faculdades vão operar. Porque justamente ela interliga, digamos assim, o corporal, o mental e o espiritual num só. Entende? Ela é ponte. Ela vai cogitando, ela vai interligando, vai comparando. E por que isso é tão importante a educação? É porque eu preciso voltar a olhar para essa mesma faculdade. Uma educação que põe a inteligência como ápice, está certíssimo. A vontade como ápice no mover, está certíssimo. Mas se essa educação não olhar para a cogitativa como base, como fundamento, ela não vai formar a inteligência e a vontade. Entende? Então, eu não consigo fazer com que o homem se mova e conheça devidamente se eu não tenho esta faculdade. Bom, qual é, digamos assim, a virtude que opera aqui? Qual é a virtude relacionada à cogitativa? É o que a gente chama de prudência. Então, o homem prudente, e eu falo aqui da prudência no sentido de Santo Tomás, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas, ao longo de todo esse itinerário da arquitetura da inteligência, é a cogitativa bem desenvolvida. É a boa cogitativa, digamos assim. De modo que o homem prudente não é aquele que recua sempre. Não é aquele homem necessariamente cauteloso, não é isso, não se trata disso. O prudente é aquele homem que tem toda a estrutura educacional, todo o, digamos assim, escopo necessário no campo do conhecimento e no campo do movimento para agir bem. Entende? Ele possui em si o que a gente chama de reta razão do agir. Ou seja, ele tem tanto o essencial deste lado quanto o essencial deste lado para que ele consiga escolher e tomar a melhor decisão. Para que ele consiga seguir o bem, basicamente. E, bom, como é que se forma a prudência? Na verdade, essa pergunta é um dos centros da educação. É um dos centros, inclusive, da nossa visão educacional, né, do nosso método. O método de São João da Cruz, espiritualmente falando, envolve muito isso aqui. E o método pedagógico, sem dúvida, também. E o que é que eu tenho que expor à criança, digamos assim, em cada setor humano, para que ela desenvolva isto e para que ela seja um prudente, digamos assim. Bom, em toda essa esfera, o que dá ao homem o subsídio necessário para que ele conheça devidamente e interligue tudo isso que ele vê, que ele percebe internamente e que ele penetra como verdade, é o que a gente chama de gramática. Mais especificamente, porque não só a gramática, né? Mas tudo para o qual ela transborda. A linguagem.
Então, se eu quero formar uma pessoa prudente, no sentido de uma pessoa de cogitativa desenvolvida, um ser humano completo, eu preciso disto. Eu preciso de linguagem. Porque a linguagem é o fundamento pelo qual a inteligência e os sentidos internos se interligam. A criança não vai captar verdades se ela não tiver sentido interno bem desenvolvido. E ela não vai captar isso se ela também não tiver a linguagem. Então, é uma ponte que sempre verifica que estas duas coisas estão de fato unidas, num homem só. Do outro lado, nós temos a esfera do movimento. E existe algo que eu preciso trabalhar necessariamente na educação para que tudo isso se desenvolva devidamente. Ou seja, para que a criança, e depois o adolescente, depois o jovem, e adulto, enfim, consigam se mover às coisas certas. Que é o que a gente chama de realidade. Mas eu preciso aqui enfatizar que eu não estou falando de uma realidade artificial, de metrópole, poluição, barulho, máquinas, telas, artificialidade, falta de trabalho manual, e enfim, tudo que a gente tem na modernidade, digamos assim, que torna um homem alheio à vida dele, à vida humana. Eu não estou falando dessa realidade, porque isso não é realidade. Entende? Eu estou falando aqui de uma realidade, preste atenção, ordenada. Eu não consigo formar uma pessoa ordenada se eu tenho uma realidade completamente desordenada, desde a concepção dela até a morte. Ela precisa ver ordem, porque essa ordem é captada aqui. Como é que ela vai amar aquilo que ela nunca viu? Entende? É necessário que as pessoas enxerguem realidade e realidade ordenada. E vivam isto. E isto se dá também segundo a natureza humana. E um aspecto universal da natureza humana, que todos nós havemos de concordar, é que o homem tem corpo e tem alma. E essas esferas, corpo e alma, ambas precisam ser tratadas na educação. E além disso, se o caminho do conhecimento e mesmo o caminho da volição lá na frente começa pelo corpo, eu preciso trabalhar primeiro isto aqui de forma mais fundamental e depois ir como que subindo os degraus até a inteligência à vontade. Portanto, quando se trata de educação infantil e até de educação de Fundamental 1, eu preciso considerar isto aqui como pilar. Como pilar. Se a criança não trabalha o corpo e passa 10 anos, 12 anos, 18 anos da vida dela sentada, vendo, eu estou dizendo para ela o seguinte: você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe com aquilo. Isto é desnecessário. Isso não é humano. Bom, só que eu não consigo mudar a natureza da criança. Ela tem isto aqui. Ela tem vontade, ela tem apetites sensíveis e ela tem reatividade meramente corporal. Então tudo isso vai estar presente na criança. Só que vai estar presente na criança sem que você a tenha educado. Ou seja, vai estar desordenado. Fim da história, a criança vai ter tudo isso de modo viciado. Entende? Ela não vai conseguir desejar, ou não conseguir, mas naquele momento, ela não vai desejar devidamente e nem vai querer devidamente. A não ser que por uma aleatoriedade, de forma randômica, mas não de forma proposital, porque você nunca se preocupou com isso. Entende? Do contrário, por outro lado, se a criança, sim, passa um tempo sim sentada e conhece as coisas, e vê, e enxerga, e aprende, sim, nesse sentido aqui do conhecer. Mas essa criança também é levada a se enfrentar. Ela também é levada, digamos assim, a se desafiar e a aumentar as capacidades corporais dela. E ela vai tendo que controlar as paixões. Ela vai tendo que começar a querer aquilo que é superior. Ela vai precisar sempre se pôr nesse embate entre paixão e querer, paixão e querer. Por exemplo, quando ela sente medo. Ou quando ela sente preguiça mesmo. Né? Quando ela não tem desejo de agir. E aos poucos, essa criança, neste combate,
ela vai formando uma força tal na vontade que vai educá-la. Isso é educação da vontade. E esta vontade vai ter firmeza, vai ter consistência o suficiente para controlar seus apetites. Essa vontade vai ter consistência o suficiente para seguir o que a criança vê, conhece devidamente. Percebe? Então, se eu não educo o corpo, se eu não me educo corporalmente falando, o que envolvem, aqui eu falo, por exemplo, de artes marciais, o que envolvem, por exemplo, artes que treinem a coordenação motora fina, a exemplo de um bordado, a exemplo de uma aula de escultura, de desenho, de culinária. Se eu não treino também uma atividade motora mais, digamos assim, grossa, né? Como no caso de um esporte, como no caso de agricultura. Se eu não, por exemplo, treino meu corpo a se relacionar com algo imprevisível ou relativamente imprevisível, como é o caso de um animal, a gente vai falar de um hipismo. A gente fala, por exemplo, de algo parecido com pecuária. Entende? Aos poucos, o meu corpo e, obviamente, a minha alma, porque ela está por trás do meu corpo e ela domina meu corpo, ela vai aprendendo corporalmente, vou repetir, a minha alma vai aprendendo corporalmente a querer o que deve ser querido, a saber lutar, a ter uma consistência, a ter firmeza. E isso vai formando o caráter da criança. Até que ela, formada no conhecer e no mover juntos, não de forma separada, não de forma anômala, como se só existisse isso ou só isso, não, mas de forma conjunta, de forma humana, aqui eu vou conseguir formar um ser humano completo. Então, um método pedagógico precisa, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem isso aqui desordenado, não, essa parte ordenada não está tão presente, né, nas grandes cidades, principalmente em relação às grandes telas, à tecnologia, etc. Então, nos dias de hoje, eu não posso, de modo algum, desprezar isso na escola. Se antigamente as crianças trabalhavam com os pais em algo que envolvia isto, hoje tudo é muito abstrato, tudo é muito terciário. Eu estou falando do setor terciário da economia. Então, a criança precisa, digamos assim, beber da realidade pela escola. E eu preciso ter um método educacional que abarque isto. Caso contrário, eu formo um imprudente, que não vai ter uma quantitativa bem desenvolvida. Este imprudente não vai, digamos assim, interligar devidamente à vontade aos seus apetites sensíveis. E muitas vezes ele vai seguir a paixão e não querer. Esse mesmo imprudente não vai conseguir interligar devidamente os sentidos internos à sua inteligência. E ele não vai captar devidamente a verdade das coisas, mas vai pensar a partir de aparências, de imagens, e não vai conseguir aprofundar em signos. Ele também vai ter dificuldade de comunicação, e de lida e de administração de pessoas. Porque eu preciso dos signos, eu preciso da comunicação, da palavra, para me articular. Seja externamente, em relação às pessoas, seja internamente, em relação à minha pessoa. Eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de oração. Entende? Eu estou falando de estudo, estou falando de disciplina. Então, perceba, toda a educação precisa priorizar o ser humano. Eu preciso, e aí eu vou repetir a frase que eu falei na aula passada, no começo da aula passada. A educação precisa olhar para o que é o ser humano. Caso contrário, eu vou formar uma educação desumana. Ou eu vou tornar a criança mais humana, e para isso eu preciso olhar para o que ela é, ou eu vou tornar a criança mais desumana. E basta que eu feche os olhos a isto tudo e siga aleatoriamente. Entende? Não se trata aqui de um experimento científico, exatamente, do que funciona com base em teses científicas que são testadas em laboratório. Não. Se trata aqui de olhar para a natureza humana, refletir sobre ela, enxergar seus movimentos nos outros e em si e diagnosticar. Esta é a verdade do ser humano. Isso é o que o ser humano é, porque eu vejo isso em mim, eu vejo isso nos outros. É assim que é. E se eu quero um ser humano de fato completo, eu preciso tratar de ir podando ele em cada esfera, segundo cada idade, segundo cada dimensão do ser humano. E sabendo, de novo, que essas três dimensões são uma só, porque formam um só um. Entende? É disso que se trata a educação.
Isto, com o tempo, vai gerar diversas consequências na nossa educação. Por exemplo, a linguagem precisa permear todas as matérias. De modo que eu preciso ter uma linguagem acessível em todos os estágios, em todas as disciplinas. A gramática precisa ser, digamos assim, das disciplinas teóricas a principal. Ou seja, eu preciso ter uma frequência maior com que o aluno evolui, progride na gramática. Porque a partir dela é que ele vai de fato progredir em todas as outras. Ou seria impossível progredir cientificamente se eu não progrido gramaticalmente. Além disso, pela gramática, o aluno vai reter melhor e reticular, ou seja, pôr em rede melhor todo o seu conhecimento. São consequências óbvias disto aqui. Do outro lado, se eu não tenho uma realidade ordenada, eu vou formando como que alguém que está abstraído da realidade. Essa pessoa, ela pode até concatenar bem ideias, mas ela não vai interligar as ideias à ação. Ela não vai ser, digamos assim, um homem prático, no bom sentido do termo. Ou seja, um homem que consiga praticar o que conhece. Um homem que consiga praticar o que ele ama e o que ele entende por verdade. Perceba. Então, aos poucos, uma educação que priorize a realidade, ela vai precisar também contar com uma realidade una. O que é que eu estou falando? Eu estou falando da escola e dos pais estarem juntos na educação. Porque se eu não tenho uma realidade ordenada em casa, a realidade ordenada na escola vai parecer ficção. Porque no final de semana, ou quando a criança volta para casa, ela está desordenada. E aí volta e está ordenada, ela não vai saber o que é ordem. Ela precisa de uma constância, de uma monotonia. Uma monotonia na ordem. E isso se dá pela interligação entre... Nossa, preciso de um quadro maior. Mas entre pais e professores. Ou tutores, como queiram. Percebe? A educação é una. E aí, aqui mesmo no colégio a gente sabe disso, né? A coordenação, a supervisão precisa conversar com os pais, é preciso ter reunião, é preciso conversar, é preciso ter devolutiva, é preciso inclusive que a escola cobre, né? Às vezes a pessoa pensa assim, reunião para os pais cobrar. Não. É reunião para os professores, para a equipe escolar cobrar também os pais. O que é que está acontecendo em casa, né? Por que é que o aluno não está conseguindo superar isso aqui, por exemplo? Uma dificuldade na alimentação ali em outro lado, uma postura, a lida com o colega. Isso tem a ver com isso aqui também. Então, essas realidades interligadas é que vão dar a ordem devida à criança. E ela vai conseguir captar isso como verdade e vai conseguir querer isso como bem. Ou seja, amar isto como bem. E esse amor vai depois se perpetuando nas demais faculdades. Entende? Um ser humano inteiro precisa disso. Eu repito, um ser humano inteiro precisa ser educado segundo a sua humanidade. Se eu educo um cavalo, por exemplo, disciplinando ele, adestrando ele para que ele seja um saltador, né, para que ele salte ali no hipismo, eu preciso ter em conta como ele funciona. Se eu educo um homem para que ele seja feliz, ou seja, alcance de fato a verdade e a ame, eu preciso saber como ele é, igualmente. Entende? É daí que a filosofia, a antropologia filosófica e a pedagogia estão juntas, estão concatenadas. É isto. Nas próximas aulas, a gente vai ver como isto aqui se estende ao método pedagógico, como isso se estende a outras virtudes, porque a prudência, ela é chamada, inclusive no catecismo da igreja, de auriga virtutum, né? É o auriga das virtudes. É aquele guia que vai tratar de adequar cada virtude ao seu canto, ou seja, ao que lhe é devido, de modo que todas as virtudes se concatenem e causem de fato o bem, ou seja, que levem o homem à felicidade, né? A realização do fim para o qual ele foi feito. Então essa auriga das virtudes precisa transbordar em outras virtudes, e isso precisa ser visto, virtude a virtude. E algumas delas estarão aqui. Algumas delas estarão aqui. Entende? Aqui, no corpo, e assim por diante. Eu preciso parar de desprezar simplesmente as coisas por serem inferiores. Não é assim. Cada coisa que faz parte do homem, faz parte do homem. Ele não pode ser desprezado, nem no que lhe é mais inferior. É como se um pai não quisesse ensinar o filho a andar.
Não, ele não precisa andar, ele precisa pensar. Isso não faz sentido. Da mesma forma, ele precisa controlar o próprio corpo. Ah, mas ele precisa pensar. Sim, mas ele precisa controlar o próprio corpo. Ah, ele precisa pensar. Sim, mas ele precisa controlar os próprios sentimentos. Entende? Então, assim como é lógico ensinar uma criança a andar, é também lógico que esse andar se desenvolva mais. Que esse, digamos assim, controle do próprio corpo continue prosperando. E não só que a criança se estagne em fazer os movimentos básicos e não tenha controle de si. O mesmo no sentido psicológico e o mesmo no sentido intelectual e espiritual. Entende? É isto. Essa é a arquitetura da inteligência. Vamos às dúvidas. Senhor Rodrigo, boa noite. Eu entendi que a cogitativa é aquilo que une a inteligência e a vontade. De que forma o senhor acredita que as escolas e universidades separaram a ciência da fé de Deus? Tá, vamos lá. A cogitativa não é exatamente o que une a inteligência e a vontade, tá? Porque, na verdade, essas duas, elas estão muito ligadas. A inteligência capta a verdade. A vontade quer a verdade como bem. Então, por exemplo, né? A fé capta Deus. A fé está na inteligência. O amor se une a Deus, ele quer Deus. Está na vontade. Entende? Captá-lo, ou seja, enquanto conhecimento, querê-lo enquanto, digamos assim, volição. Percebe? Então, essas duas já estão quase que naturalmente ligadas. O que é que a cogitativa faz? Ela age por baixo. A cogitativa age por baixo. Ela garante que essa verdade venha dessas imagens e desses signos, dos sentidos internos, por exemplo, da minha imaginação. E ela também garante que o meu querer, digamos assim, se interligue devidamente com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Então, por exemplo, uma cogitativa bem informada, ela consegue julgar melhor quando eu sinto algo errado. Não, esse sentimento está errado. Exemplo, eu estou com medo diante de uma situação que não era para causar medo. A cogitativa ajustada, ela já vai cogitando. Isso não é para causar medo. E ela consegue influenciar melhor a paixão. É isso que São Tomás fala, inclusive, né? Tem um outro livro, chama Educar los Afectos. É em espanhol mesmo, é do padre Miguel Fuentes. E ele vai explicar justamente isso. A cogitativa é o modo da inteligência influir na paixão. Então, sem isso aqui, a nossa inteligência não conseguiria influenciar os sentimentos devidamente. Tá? Então, de novo, a inteligência e a vontade estão interligadas por natureza. Mas a cogitativa tem que agir por baixo da inteligência e da vontade. Por isso que eu disse que ela não é superior. Ela é inferior a essas duas. Mas ela é um fundamento que vai interligar a inteligência aos sentidos internos e que vai interligar a vontade aos apetites sensíveis. Ou seja, o nosso querer ao nosso desejar, tá? Basicamente. Bom, mas eu acho que a pergunta continua, né? Diz assim: de que forma o senhor acredita que as escolas e universidades separaram a ciência da fé em Deus? Bom, a ciência é teoricamente uma virtude intelectual. A fé é uma virtude teologal que também está no intelecto. Então, não há contradição entre elas. Não deve haver com a existência de Deus. A questão é que, com, digamos assim, o exacerbamento da busca da verdade no mundo natural e com certos problemas históricos, literalmente problemas históricos e filosóficos que foram ocorrendo ali pela Idade Média, a gente tem algumas heresias / ideologias que vão surgindo. E elas tentam, repito, elas tentam, porque essas coisas não são separáveis, porque ambas são virtudes da inteligência, mas elas tentam separar a fé da ciência. Tá? Então, essa separação histórica, essa separação histórica não existe, tá? Fé e ciência estão unidas na inteligência. Mas, na história, os homens tentaram separá-la. E esta separação se deu
por conflitos filosóficos, sobretudo. Um desses conflitos envolve, inclusive, Santo Tomás. Aí eu precisaria contar um pouquinho de história da filosofia, que não é algo cabível agora para 10 minutos de aula, né? Para 10 minutos restantes da palestra. Mas, basicamente, se foi admitido, devido a influências de Averroá, que era um filósofo da parte dos muçulmanos, um filósofo islâmico, que seriam possíveis duas verdades. Olha só, seriam possíveis duas verdades. Eles diziam o seguinte: é possível ter a verdade divina e a verdade humana. Dá um exemplo, tá? Olha só o que eles diziam. A Eucaristia, humanamente, é pão. Divinamente, é corpo. Entende? Isso é mentira. Porque não é uma questão de divinamente ou humanamente. A verdade é uma coisa só. Ela é corpo. A Eucaristia é corpo e acabou. Mas, devido a essas influências de filósofos averroístas, que seguiam Averroá, na época da Idade Média, isso foi se separando. Tá? Mas eu não vou contar essa história toda agora. Mas, basicamente, se deu uma tendência de duplicidade da verdade, e, na verdade, uma duplicidade da verdade é um relativismo. Então, o que separou, historicamente, a ciência da fé foi um relativismo histórico devido a polêmicas filosóficas e a influência dos islâmicos na filosofia medieval escolástica. Tá? Aí eu estou lhe dando a margem para o senhor estudar melhor depois, ou para a senhora estudar melhor depois. Tá? Mas, enfim, isso não cabe a ser explicado nesta aula. Bom, sem dúvidas, a mais? Ok, vamos para os últimos avisos. Senhores, no dia 26/8, próxima terça-feira, às 19h30, nós teremos uma formação ministrada pelo professor Márcio Té, diretor-geral do Colégio São João da Cruz e do Sistema Monte Carmelo. Tá? Ele vai dar uma formação para os pais, cujo tema é Cultura e a Formação do Imaginário. Tá? Essa formação vai ser presencial para todos os que estão em Fortaleza e para as demais escolas, né, para as outras cidades, a gente vai divulgar em forma de live. Tá? Então, os senhores vão receber um link, assim como receberam desta aula, e vão poder assistir como uma live. A aula de Fortaleza, o evento vai ser presencial na época Santo Tomaso, Avenida José Moraes de Almeida, número 1222. Os pais da escola já conhecem muito bem. Tá? Eu também os convido a seguir este canal, o canal do Sistema Monte Carmelo, para que os senhores possam irem recebendo essas notificações, né, de todas as palestras, incluindo essa palestra próxima da cultura e a formação do imaginário, e para que possam participar mais, comentar, para que a gente possa de fato ser uma comunidade. Tá? Também a gente tem um Instagram agora. O Sistema Monte Carmelo como que reuniu a mídia de todos esses colégios, que vão continuar com seus Instagrams, mas vai ter um Instagram que vai captar tudo, né? Um Instagram panorâmico do Sistema Monte Carmelo, que vai reunir toda a mídia, todas essas escolas, nesse sistema, nesse método pedagógico. Tá bom? Bom, em breve a gente vai também divulgar, e por isso seguir este canal do YouTube, a gente vai divulgar uma playlist com todas as formações anteriores, para que a gente vá de fato seguindo sequência. De repente, eu falei muito aqui da formação anterior, mas não conseguiram acompanhar, ou ainda da primeira formação, que foi com o seu Márcio, e assim por diante. Vocês vão poder acompanhar tudo, revisar essas aulas, estudar, né? Anotar de fato, para que possa ter mais fruto, tá bom? É isto. Vamos terminar com a oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.